Irmãos, eu quero continuar ainda, Mateus capítulo 26, uma passagem bíblica que desde o verso 48 vai falar daquele cenário da traição, quando Judas se aproxima, Jesus com todo o roteiro já expondo para os seus discípulos, ele diz: levantemo-nos, vamos-nos, porque é chegado aquele que me trai. E esse vamos não é tipo, vamos embora daqui, vamos fugir, vamos sair daqui. Não, vamos ao encontro deles. Eles vêm aí para me trair, vamos ao encontro deles. É isso que Jesus diz, aquele é o cenário. E nesse cenário que começa em Mateus 26, a partir do verso 48, eu queria observar com você, no verso 52, que diz: mas Jesus lhe ordenou: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai, e Ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? O historiador aqui da King James diz que essas legiões, na época, eram contadas com 6.000 soldados. Então Jesus disse: olha, eu posso ter aí à minha disposição 72.000 anjos. E ainda é frisado que apenas um anjo matou 185.000 soldados assírios. E o que nós queremos dizer nesta hora? O que nós queremos apelar à fé, ao entendimento? Você acredita que um anjo matou 185.000 soldados? Então, significa que aquele anjo que foi enviado, ele mudou o curso de uma história, porque aqueles soldados invadiriam Judá e arrasaria com tudo. A história daquele povo, dos judeus, seria diferente naquele momento. Mas um anjo foi enviado e mudou o curso da história natural, de modo que a outra nação que definhou, sofreu horrores, enquanto que Judá permaneceu de pé e viram que verdadeiramente o Senhor é Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Alguns acreditam que ali com Daniel, quem está falando com ele é um anjo, e começa a falar de coisas que mudam cursos, briga de anjos com demônios, príncipe da Grécia, príncipe da Pérsia. E aqui Jesus está dizendo: olha, eu poderia rogar ao Pai, e Ele me daria mais de 12 legiões de anjos, e nada disso aconteceria. Ou seja, eu poderia rogar ao Pai e mudar o curso dessa história. Existe isso, eu posso fazer isso. Se Jesus está dizendo que pode, é porque Ele pode. Você está dizendo que pode, é porque Ele pode. Ele é a verdade personificada. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós sabemos muito bem disso. Se Ele disse que pode, é porque Ele pode. E a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna. Tem um período que o próprio um anjo, ou alguns acreditam que é o Senhor Jesus, está falando com Daniel e diz que ele teria se levantado para ajudar Dario, o Medo, no seu reinado. Ele fortificou Dario. Então aqui Jesus está dizendo: os anjos têm condições de mudar o curso da história. Os anjos têm condições de influenciar na história da humanidade. Ou seja, aquela bala perdida que desviou-se de você. Você já assistiu aquele filme? Não é o nome daquele filme que o cara é rápido? Tem Matrix, tem o Wolverine, com aquele camarada que é interessante aquela cena que eles fazem. Um anjo, ele consegue desviar uma bala. Um anjo consegue
impedir o capotamento de um carro. Ele consegue segurar o carro para que o carro não capote. Ele consegue te amparar quando você estiver em queda. Ele consegue fazer a tua queda ser leve. Eu mesmo já contei essa experiência aqui, amém? Eu vivi isso. Então, o anjo, eu talvez morreria ali, cair daquela escada lá embaixo, talvez eu estivesse morto. Mas o anjo intervém e ele muda o curso das histórias naturais. Ele muda. Se é assim, se eu creio assim, se eu sei que estou com Deus, se tenho um coração transparente, aliás, que uma coisa que eu sou apaixonado em Deus, é pela sua onisciência. Eu encontro muita segurança na onisciência de Deus. Em que sentido? No sentido em que Ele conhece o meu coração. Ele conhece os meus planos. Ele conhece as minhas intenções. Nisso eu me sinto o homem mais seguro do mundo. Porque eu sei que Ele é onisciente e conhece o que vai dentro do meu coração. Me sinto muito seguro em saber que Deus é onisciente. Deus não é alguém que olha para mim e me julga tipo assim: olha, eu acho que você estava com mal intenção. Nunca existe isso da parte de Deus. Ele sabe se eu tenho ou não mal intenção. Então nisso eu estou seguro, porque eu sei as minhas intenções. Porque nós podemos mentir uns para os outros, mas jamais podemos mentir para Deus. Então, irmão, ou para nós mesmos. A gente não consegue mentir para nós mesmos. Não conseguimos fazer isso. Então o que acontece? Deus envia os seus anjos e estes anjos mudam o curso da história. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem hoje, livra, provai e vede que o Senhor é bom. Então eu quero te dizer que você tem que ser uma pessoa confiante. Você tem que ser uma pessoa que entenda que os anjos são enviados a teu respeito e te livram das fatalidades. Eu conheci um testemunho de um jovem. Esse jovem era meio problemático. E ele conta que ele estava no Nordeste e iam fazer uma viagem. Um grupo de ônibus. E ele teve um sonho. Ele teve um sonho que o ônibus ia num barranco e virava e morria todo mundo. Um ônibus, grupo de igreja assim, e parentes. O ônibus vinha uma curva, o ônibus derrapava, rolava um barranco, morria todo mundo. E ele ficou naquela, se o sonho era de Deus, se o sonho não era de Deus. Ele falou assim: Deus, se o sonho vem do Senhor, livra a parte fatal em que morria todo mundo, mas deixa o acidente acontecer. Assim foi. Veio a excursão lá, pegaram o ônibus, já estava tudo planejado quando ele teve esse sonho. Pois chegou numa curva exatamente o que ele tinha visto. O camarada perde a direção do ônibus, o ônibus cai no barranco, capota, não morreu ninguém quebrou um braço, ninguém torceu um dedo, ficou todo mundo inteiro, mas o ônibus ficou capotado lá embaixo. E ele começou a entender a realidade desse Deus, né? Imagina, visão batista, tal, essas coisas assim, é complicado. Mas ele começou a entender a realidade de Deus. Então, Deus intervém na história. Mas eu quero que você entenda que não é simplesmente Deus intervém na história, Deus muda quadros. Eu quero que você entenda que os anjos são seres reais, estão em nosso meio, andam conosco na rua, vão ao mercado conosco, entra no carro conosco, conhece tudo, estão conosco, e a função deles é nos guardar. Aí eu pergunto, medo de quê? O Criador do universo está comigo, não tenho medo de nada. Se vou viver, se vou morrer, nada disso me assombra, meu irmão. O meu futuro, seja ele qual for, nele está a minha vitória.
Eu sou indestrutível. Sou invencível. Então eu quero que você, quando lê esse texto, você entenda que Jesus falou. A Bíblia diz aqui que acompanhando Judas, ali tinha 500 soldados. O comentário dessa Bíblia diz que havia 500 soldados acompanhando Judas. Por que tanta gente acompanhando Judas? Porque eles tinham medo do poder de Jesus. Eles ouviam dizer que Jesus repreendeu legiões de demônios, pessoas que caíam no fogo, caíam na água, cenas horríveis. Eles diziam, esse camarada é muito poderoso. Então foram 500 pessoas para não serem surpreendidas por Jesus. Pois lá estão 500 soldados, menos que 185 mil, né, irmão? E Jesus está dizendo, eu poderia pedir 72 mil anjos aqui ao meu Pai, e nada disso ia acontecer. Porém, como se cumpririam as Escrituras que diz que assim tem que ser? Ou seja, irmão, mais uma liçãozinha para encerrarmos. Quando as coisas não acontecerem de acordo com aquilo que você acha que deveria ser, não se preocupe, porque elas aconteceram de acordo com aquilo que Deus acha que deveria ser. Isso é muito importante, irmão. Isso é profundo. É nisso que temos a paz. Mas eu vou para a cruz, eu vou ser trucidado, eu vou sofrer a separação do Pai. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém? Então esse texto, ele é muito poderoso. Ele é muito glorioso. E nós estamos aqui fazendo esse trabalho de elucidar algumas passagens bíblicas que com certeza muita gente já leu, mas não atentou para a profundidade dos fatos, né? Teu carro nunca capotou, porque a gente diz, a mão de Deus está lá, né? Até um vírus que você fosse respirar, que ia te jogar num leito de hospital, até isso, o anjo tira da frente do teu nariz. Até um vírus. O vírus que você não enxerga, mas eles enxergam. Então, irmão, realmente, nós só não estamos seguros quando a nossa fé vacila. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos ver uma cena agora de Jesus no tribunal, lá no verso 63, né? Jesus foi levado ao tribunal perante os bons homens da lei, os santos homens. Então no verso 63 diz assim: mas Jesus manteve-se em silêncio, diante do que o sumo sacerdote lhe intimou: eu te coloco sob juramento diante do Deus vivo e exijo que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Tu mesmo o declaraste, afirmou-lhe Jesus. Contudo eu revelo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, denunciando: ele blasfemou. Por que necessitamos de outras testemunhas? Eis que acabais de ouvir tal blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: culpado e merecedor de morte é. Primeiro o homem diz assim: eu te ponho sob juramento diante do Deus vivo. Responde. Aí veio a resposta. Ele não aceitou a resposta. Ele disse que a resposta era blasfêmia. Que os santos homens, né? Aqui Jesus está diante no verso 62. Então o sumo sacerdote levantou-se e interrogou a Jesus: não tens o que responder? Ele está diante dos magnatas do poder religioso, dos santos homens que alargavam os seus filactérios para dizer: eu sou santo, os que faziam longas orações. Irmão, aqui o que nós queremos ver?
Como é que homens, tendo em mãos, quem eram os guardiões dos pergaminhos? Eles. Quem é que todo sábado entrava para a sinagoga para comentar a escritura, para ouvir debates, etc.? Eles. Então, como é que homens que têm diante de si a regra se perdem tão horripilantemente que Jesus anteriormente já tinha falado sobre eles o quê? Eles falam, nós temos por pai Abraão. Jesus falou, não, vocês têm por pai o diabo. Como é que se perdem a tal ponto? Quem? Quem tem em mão a escritura. Isso aí, sabe o que acontece? É o que Jesus já tinha dito. Esse povo me ouve de mau grado. Ele me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Né? Ter o coração voltado para Deus significa realmente viver e morrer pelos princípios de Deus, pela verdade. E foi isso que não aconteceu com esse povo. Mais adiante na Escritura nós vamos ver coisas muito tremendas em que eles realmente estão dispostos a negar a Cristo, custasse o que custasse, acontecesse o que acontecesse. A intenção deles não é aceitar Jesus. E isso já estava profetizado no Antigo Testamento, e o ministério de Jesus deixa profetizado através de parábolas que ele conta, e assim se cumpre. Esse povo reconhece a grandeza de Jesus, mas não está disposto. Eles têm livre-arbítrio, eles não querem aceitar. Porém fica aqui o alerta, né? Tendo a regra, que é a Escritura nas mãos, eles se perdem. Então, irmão, esse é o alerta. Você tem a regra nas suas mãos. Você tem a Escritura nas suas mãos. Você ouve pregações. Você faz as suas orações. Com tudo isso eu ainda te digo, irmão, cuidado. Não é porque você conhece Bíblia, os judeus conheciam também. Não é porque você conhece Bíblia que você já entrou no reino dos céus. Não é porque eu conheço Bíblia, que eu sou pastor, que eu lidero a igreja, que eu prego, Deus leva a minha voz, sei lá onde, na Oceania, leva a minha voz nos Estados Unidos. São mensagens, milhares de mensagens baixadas por ano. Não é por isso que eu já estou seguro. Eu tenho que atentar a uma palavra que diz, aquele que está de pé, vigie, cuide para que não caia. Muita gente já passou por esse lugar com promessas gloriosas que o Senhor, Deus desta terra, me mostrou. E, no entanto, essas pessoas hoje não são absolutamente nada. E tem mais, não é simplesmente não são nada, não serão nada. Porque erraram a tal ponto que não podem mais ser restauradas. Não serão mais. Fazer o quê? Outro cenário, Pedro nega Jesus, né? Lá a partir do verso 69, em cima tem o título, quando Pedro negou a Jesus. O que nós queremos ressaltar aí? Não vou nem, você conhece a história, não vamos nem ler texto nenhum, mas Pedro nega a Jesus. Que lição nós podemos tirar, apesar de tantas coisas que já falamos? Mas eu acredito, não sei você, que Pedro não deveria ter negado a Jesus. Você acha que Pedro deveria ter negado Jesus? Alguém acha que Pedro deveria ter negado Jesus? O que Pedro fez está relacionado à vontade de Deus ou relacionado contrariamente à vontade de Deus. Como é que eu sei com absoluta certeza, eu sei que Pedro fez algo que não agradou a Deus? Eu sei porque depois ele se entristeceu. Eu sei porque ele chorou amargamente. Se ele tivesse feito a vontade de Deus, ele não sentiria tristeza. A vontade de Deus, o Espírito nos invade quando fazemos a vontade de Deus.
quando estamos no centro da vontade de Deus. Então eu afirmo, Pedro errou ao negar Jesus. Ele deveria ter confessado Jesus naquelas 3 vezes. Tu és um deles, sou. A tua fala te denuncia, claro. Eu ando com o homem, venho do mesmo lugar que ele. Eu te vi lá junto. Viu sim, sou eu mesmo. E aí, o que aconteceu com Pedro? Quem dá mais? O que aconteceu com Pedro? Alguém disse nada. Outros poderiam dizer assim, ele ia morrer. E depois toda aquela glória. Quem foi que disse que ele ia morrer? Onde é que está escrito que ele ia morrer? Mas é a primeira coisa que passa na nossa cabeça, né? Se Pedro diz, não, eu conheço esse homem sim, esse é o cara. Ah, então tu vai morrer junto com ele. Quem disse que seria assim? Quem aqui sabe o futuro? Então, meu irmão, os caminhos de Deus são muito mais altos. Amém? Quantas pessoas já confessaram Cristo, e o próprio Cristo que estava ali falando a verdade, testemunhando de Deus, e quando vinham prendê-lo, e Jesus saiu do meio deles, e não o prenderam porque ainda não era chegada a sua hora. Ora, um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Então a mesma coisa acontece conosco. Nós vamos testemunhar, nós vamos rasgar o verbo, nós vamos assombrar o mundo, e quando eles vierem contra nós, vão se desbaratinar, virão por um caminho e fugirão por 7. Por quê? Porque ainda não é chegada a nossa hora. Não é assim que a Escritura nos ensina? O servo vai ser igual ao seu Senhor. Então, não penses mais que se Pedro confessasse conhecer Jesus, que ele seria morto. Não penses mais nisso. Se ele tivesse confessado Jesus, hoje nós teríamos uma história aqui escrita. Mas não temos. Então não podemos concluir qual seria a história. Amém? Isso também eu acho muito tremendo. Agora, se Pedro chorou amargamente, significa que o Espírito Santo se entristeceu com ele. Tá? Outra coisa que nós vemos nessa lição de Pedro é, irmão, que nós precisamos, Jesus falou o tempo todo, vão perseguir vocês, vão matar vocês, vocês vão comparecer perante tribunais, e Jesus vem ensinando o tempo todo um monte de coisa. E aqui nós vemos Pedro que não está preparado para um momento. Nós precisamos estar prontos até para o que não sabemos. A Bíblia diz, ser fiel até a morte. Então eu tenho que me programar. Não interessa o que aconteça, eu tenho que confessar essa palavra, eu tenho que confessar esse Deus. O que virá sobre mim eu não sei, mas uma coisa eu sei, que eu tenho que morrer com essa palavra, eu tenho que morrer com esse Deus. Eu tenho que me programar. E psicologicamente, isso faz um efeito danado. Você vai se deparar em situações que você vai até tremer, vai até se apavorar. Mas uma coisa você vai saber, que não pode negar. Isso é um exercício, irmão. Você tem que se preparar. Quando você ouve uma pregação e o Espírito Santo te catuca ali e te diz, viu como você tremeu? Você ouve uma palavra, porque um homem viu seu filho esquartejado diante dos teus olhos. Você diz assim, meu Deus, me livra. O Espírito Santo vem e te catuca. Está vendo como você não está preparado? Tem que se preparar. Você tem que se preparar, irmão, para ser enterrado vivo. Para ser pregado numa cruz. Tem que se preparar. Ah, pastor, mas os tempos mudaram. Ah, é? Mas o diabo é o mesmo, hein? Os tempos mudaram sim, mas o diabo é o mesmo. Então, irmão, prepara-te, tá? Prepara-te, porque vai chegar a hora nas nossas vidas, como chegou na de Pedro. Talvez não tenhamos que enfrentar a mesma situação de Pedro, ou quem sabe uma pior, né? Mas, seja como for, eu tenho que me preparar para ir com Cristo até a morte. Nós vamos pular ao capítulo 27.
aonde do verso 3, nós temos aí um alerta interessante. No verso 3 diz assim: sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata. E declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isso? Esta é a tua questão. Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Aqui é o primeiro cuidado, irmão. Existem pessoas que apenas querem te usar. Então você tem que andar numa direção de Deus. Se envolva com quem Deus te orientar a se envolver. Faça o que Deus te orientar a fazer. E aí não importa quem venha te trair, quem venha tentar te humilhar, não importa. Você que andou na sinceridade, na vontade de Deus, não apenas na tua sinceridade. Porque há caminhos que ao homem parece bom, mas o final é caminho de morte. Ninguém segue a Cristo, eu sou sincero. Não, isso aí não resolve nada, isso não adianta de nada. Na minha sinceridade, eu tenho que me entregar à vontade e aos caminhos de Deus. Que a Bíblia diz que não há ninguém bom, nenhum sequer, todos pecaram. Então não basta só a nossa sinceridade. Eu tenho que conhecer a regra, tenho que saber a vontade de Deus, tenho que perguntar ao Senhor, tenho que receber do alto a estrada e a vereda que eu tenho que trilhar. Já vi muita gente se arrebentar nessa vida porque dizia: o meu coração é sincero. Meu coração é sincero não quer dizer nada. Corações sinceros também andam fora da direção de Deus. Ou não anda? Se você não conheceu, eu conheci muito espírita, muito sincero. Conheci muito católico, muito sincero. E acreditavam, diziam: eu não faço mal para ninguém. E não fazia mesmo. Conheci um espírita que não é brincadeira não. Quem olhasse para aquele homem dizia assim: aquilo ali é um santo homem de Deus, é um crente. Não era crente, era um espírita. Mas tudo que o homem pensava na vida era em ajudar o próximo, era em fazer o bem. Mas era espírita. E o que você me diz? Que os espíritas vão herdar o reino de Deus? Não. Deus, olhando a sinceridade daquele homem, vai lhe revelar o seu caminho. E ele vai ver que não basta a sinceridade dele. Ele tem que trilhar a vereda estreita da palavra, o caminho de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Fora isso, eu ando em trevas. E quem anda em trevas, tropeça e cai na cova. Então aqui, Judas apenas foi usado e não percebeu que estava apenas sendo usado. Muitas vezes, meu irmão, os homens te exaltam. Você é o bom, você é o cara. Irmão, joga exaltação no lixo. Aprende a ser cristão. Cristão não cresce com exaltação humana. Ele só cresce quando Deus diz que ele é. Aprenda isso, isso é importantíssimo. Quando as pessoas começarem a te rodear, te exaltar demais, toma cuidado. Alguém deve estar esperando a hora de puxar o teu tapete. Isso é fato, meu irmão. Isso é fato no mundo, isso é fato na igreja, isso é fato em tudo que é lugar. Judas foi um bobão. Não, nós vamos te dar 30 moedas de prata. Eles não conheciam a escritura. Mas na frente aqui vai dizer, no verso 9, olha: e assim se cumpriu o que foi anunciado pelo profeta Jeremias. Então eles tomaram as 30 moedas de prata, o valor que lhe atribuíram os filhos de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, assim como o Senhor me havia indicado. Está tudo profetizado, mas Judas não quer andar na palavra. Aparece um grupinho esperto e joga ele na ponta de uma corda. Então, cuidado, tá, irmão? Cuidado com os que, com as brechas, tem delitos, né? Você vê que Judas aí não se recupera nunca mais. O amargor que vem sobre ele é tanto que ele vai se suicidar.
Ou seja, a lição: existem delitos que deixam brechas irrecuperáveis, né? Já vimos, Pedro achou uma placa de retorno, Judas não achou placa de retorno. Os delitos deles foram diferentes, já mostramos aqui. Pedro temeu a sua vida, mas não visou nenhum lucro na exploração de ninguém. Judas não teve nenhum temor à sua vida, porque ele estava junto com os homens, ele estava junto com o exército romano, ele estava junto com os sacerdotes, ele estava junto com a elite, ele não tinha nenhum temor à vida dele, ele visou lucro em cima do sacrifício de Cristo. E esse Judas aí é símbolo de um bocado de gente que tem hoje atrás de púlpito nas igrejas, que usam o sacrifício de Jesus Cristo somente para ir juntando as suas moedinhas de prata. Mas eu quero ver o que eles vão comprar no inferno. Tem outro perigo. Depois que alguns delitos são cometidos, meu irmão, às vezes as pessoas ficam até vivas, ficam andando sobre a terra, sim, mas tudo que fazem não dá mais nada certo. Tudo que a pessoa investe a sua vida, nada mais dá certo. Tem casos que são assim. E tem pessoas que às vezes são avisadas, o Espírito Santo, que é misericordioso, dá um toque, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém, diz a Escritura. Se não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer na morte de ninguém. Jesus Cristo morreu na cruz, não foi para condenar o mundo, ele disse que foi para salvar. Então o Espírito de Deus vem e toca as nossas vidas, mas só que tem pessoas que não estão dispostas a chorar lágrima de sangue, não estão dispostas a desmanchar a maquiagem. O que é a maquiagem? É a falsa aparência. Quando, meu irmão, o Espírito Santo te der um toque, não faz vista grossa, não faz ouvido de mercador, não faz. Quando o Espírito Santo der um toque, vai lá, rasga tuas vestes, se tranca no teu quarto, não fala com ninguém, planteia lá todas as lágrimas. Vai alcançar misericórdia. A seara sempre vai ser grande, os obreiros sempre vão ser poucos. Já são poucos os chamados, ainda tem gente que se desvia. Aí Deus não dá mais um ministério para cada um, não. Agora Deus dá 15, 20 ministérios na vida de um único homem. É um para cantar, é um para tocar, é um para pregar, é um para ensinar, é um para fazer estudo, é um para escrever livro, é um para fazer tudo. Porque ele chama uma multidão, mas quando faz a seleção não sobra ninguém. Ele aproveita quem sobra. Chamou 32 mil do exército de Gideão, não pôde contar com 32 mil, contou com 300. Mas a obra foi feita? Foi feita. Irmão, deixa eu te dizer isso mais uma vez. Se Deus te deu um toque, não deixa passar, não deixa cair no esquecimento o puxão de orelha, porque pode cair no teu esquecimento, mas jamais cairá no esquecimento de Deus. Se Deus te deu um toque, te mostrou o teu delito, se a palavra te espetou, vai te humilhar, vai prantear, vai buscar misericórdia e diz para Deus: Senhor, não te deixarei enquanto não me abençoares. E aquele que busca, a Bíblia diz, aquele que confessa os seus delitos e deixa, alcança misericórdia. Muitas vezes o delito é tão grave que Deus não restitui mais aquela pessoa em 100%. Isto também é fato. Tem delitos que são tão graves que a pessoa nunca mais será 100%, mas pode ser 90%. Para quem estava cortado no 0 alcançar 90, vale tanto quanto 100, meu irmão. Então aprenda essa lição, irmão, poderosa, tá? Se Deus der o toque na tua vida, vai te humilhar, vai buscar, não deixa passar a oportunidade de se arrepender, porque quando passa é complicado. De novo no verso 10, só para relembrar, que fala da profecia do profeta Jeremias. E eu te pergunto,
esses homens com quem Judas foi falar, pequei contra o sangue inocente. Quem foi que Judas foi falar? No verso 3 diz: sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que havia sido condenado, sentiu terrível remorso, procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos. Esses homens, chefes dos sacerdotes e anciãos, eles tinham pergaminho, eles conheciam a Escritura. Ué, como é que eles não viram que eles estavam sendo o cumprimento da profecia do profeta Jeremias? Qual é a lição? Você pode ter o livro em mãos, mas pode estar tão cego que não sabe o que a palavra está dizendo. E às vezes você está incluído na lâmina terrível da palavra. Como é que a gente consegue, meu irmão, escapar da morte, da condenação vindoura, da maldição? A gente escapa com humildade, a gente escapa sem querer ser nada, a gente escapa fazendo somente aquilo que Deus manda fazer. Não é puxando da espada e cortando a orelha de Malco, não. É antes de puxar da espada: Senhor, puxo a espada. Se Pedro tivesse consultado antes, ele não teria feito aquela besteira. Foi besteira? Foi. Diz a Escritura que Jesus vai lá e pega a orelha de Malco e põe no lugar. Jesus desfez a obra de Pedro. Significa que a obra de Pedro estava completamente contrária aos projetos de Deus. Então, não basta você ter a Bíblia em mãos, não basta você estar frequentando igreja. Andar com Deus vai além de ter um livro em mãos e vai além de frequentar um templo. Qual era o templo que Elias frequentava? E Moisés, quando Davi quis construir um templo para o Senhor falou: ei, Moisés, para com isso. Desde que eu me revelei aos antepassados, eu tenho andado em tendas. Não quero que tu me construa uma casa, não. Depois, mais na frente, Davi vai insistir e Deus desce logo o chicote nele. A humildade, irmão, é uma chave poderosa. Ela abre todas as portas. Todas. Não existe nenhuma porta que fique fechada diante da humildade. Então veja, eles aqui estão no processo do cumprimento da palavra do profeta Jeremias, mesmo com os pergaminhos e os manuais em mãos, eles não escapam. E depois, no ano 70, depois de Cristo, são quase aniquilados. Vem o Holocausto, quase aniquila de novo. E agora, neste século 21, os judeus passarão por quê? Pela grande tribulação. Ora, mas eles não têm os pergaminhos? Contudo que eles têm os pergaminhos, eles ainda não identificaram que eles crucificaram Cristo. Não basta ter pergaminho em mão, irmão. Não basta ter pergaminho. Se não houver um coração sincero, nem Deus se manifestando na tua frente adianta para nada. É coração sincero que comanda esta obra. No verso 11 do capítulo 27, diz que Pilatos lava as mãos, né? Jesus foi conduzido à presença do governador, este o interrogou: és tu rei dos judeus? Afirmou-lhe Jesus: tu o dizes. Então passou a ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, mas ele nada respondeu. Foi quando lhe questionou Pilatos: não ouves a acusação que todos levantam contra ti? Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio, e por isso ficou o governador fortemente impressionado. Veja bem, você já conhece essa história. O que nós temos? Pilatos tenta de todas as maneiras livrar Jesus. Pilatos não é um homem qualquer, não é um burro. Porque em chefes de governo não existem burros.
Nenhum. São todos homens observadores. Por isso eles são chefes. Não é qualquer um que chega a um cargo de chefia. São pessoas observadoras, pessoas que sabem agir matutamente, pessoas que sabem espreitar situações. Quando você estiver diante de alguém, meu irmão, que ocupe um cargo de chefia, pode falar com essa pessoa abertamente, porque ela é uma pessoa inteligente, ela é uma pessoa que está acostumada a esquadrinhar corações, palavras, mentes. Por isso ocupa certas funções. Pode ter certeza disso. Ninguém ocupa certas funções à toa. Imagina um capitão, esses capitães generais, que estão à frente de pilotões e pilotões. Imagina se essa pessoa não tem discernimento de um monte de coisa. Imagina que essa pessoa já não ouviu. Se eu, que convivo com grupos, às vezes uma palavra de uma pessoa me faz discernir o coração, a intenção dela. Isso é fato. Então todo mundo que está à frente, todo mundo que tem certas funções. E o que acontece aqui com Pilatos? Pilatos não é um homem qualquer, ele é o governador da Judéia, nomeado diretamente de Roma para vir cuidar daquela terra. Ele é qualquer um? Não, ele não é qualquer um, claro que ele não é qualquer um. Pilatos examina Jesus e diz: epa, não tem culpa nesse homem não. Já tinha informação, olha, o homem que estão trazendo aí para você examinar, foi entregue por inveja. Pilatos vai lá e constata isso. Qual o crime dele? Ninguém disse nada. Que mal ele fez? Ninguém disse nada. Qual é a culpa dele? Ninguém disse nada. Pilatos falou assim: isso aí é historinha. Esse homem é inocente. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus não procura justificar nada. Jesus está ali entregue nas mãos dele. Jesus não tenta justificar nada. Pilatos falou assim: epa, ele não está com medo de nada, não está preocupado com nada, não está querendo me persuadir a nada. Esse homem aí é inocente. Ele tenta de tudo que é jeito. Mas, irmão, eu quero te dizer uma coisa agora triste. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Pilatos não achou culpa em Jesus. Pilatos foi avisado diretamente por Deus sobre a inocência de Jesus como justo. Amém? Não foi? Foi. A mulher de Pilatos teve um sonho e falou: não te mete com esse homem. Esse homem é justo. Eu sofri num sonho por causa dele. Pilatos foi avisado até pelo céu. Mas o que faltou em Pilatos? A verdade está diante dele, mas faltou a Pilatos a coragem de viver pela verdade. Diz assim: não, no meu governo matar um homem inocente, longe de mim tal coisa. Se vocês quiserem Barrabás, fiquem com Barrabás, mas eu não vou estender a mão com esse homem. Não tem nada de lavar as mãos, nem entregar para ser açoitado, nem morto. Ele é livre. Só me tragam ele aqui se tiver alguma coisa contra ele. Sabe qual é o triste da história? Não basta, irmão, conhecer a verdade. Não basta nem sequer ser avisado pelos céus da verdade, como foi Pilatos. Você tem que determinar dentro do teu coração o teu objetivo de vida. Se for viver e morrer pela verdade, aí o que Deus te disser vai ser lucro. Se não for, tudo que Deus te disser vai ser prejuízo, só vai aumentar a tua condenação. Então atente, irmão, para isso. Pilatos teve toda a verdade de que precisava, mas ele não foi um homem apaixonado pela verdade. Ele temeu tumulto. Epa, o que os imperadores romanos vão falar de mim? Eu não estou governando bem a Judéia. Não era um homem disposto a morrer pela verdade. Soltar Jesus com aquele tumulto? Amém, irmãos?